Olá galera, tudo bem com vocês? Após a vinheta vamos conversar sobre O Clube de Leitura de Jane Austen, da autora Karen Joy Fowler, uma publicação da editora Rocco. Já fazia muito tempo que eu queria ler esse livro. E tudo por causa do filme de mesmo nome. Foi através desse filme que eu conheci a escritora Jane Austen. Infelizmente não havia tradução dessa obra no Brasil. Mas no início desse ano, a editora Rocco resolveu lançar o livro aqui. Bem, se você já conhece a história do filme, eu digo o seguinte: ao ler essa obra, procure esquecer, pois apesar da linha central ser igual e os personagens manterem os mesmos nomes, existem muitas diferenças. Só para vocês terem uma ideia, todos os personagens do livro são 10 anos mais velhos em relação aos personagens do filme. Eu demorei um pouco para engrenar nessa história, pois eu tinha bem viva a história do filme. Então a minha mente ficava o tempo todo fazendo comparações entre os personagens do filme e os personagens do livro. Aliás, até as ações de alguns personagens foram trocadas. E sabe o que eu achei estranho? Eu assisti algumas resenhas. E os resenhistas que disseram que leram o livro falaram mais coisas do filme, colocaram características do filme no livro do que falaram do livro propriamente dito. E como muitos resenhistas não estavam satisfeitos com a leitura, deu a impressão que eles largaram a leitura no meio e na hora de fazer a resenha não quiseram falar sobre isso. Então o que eles fizeram? Colocaram as características do filme na resenha porque acharam que seria igual. Isso ficou bem feio. Mas vamos falar do livro, que é o mais importante. O Clube de Leitura de Jane Austen vai contar a história de 5 mulheres e um homem que vão se reunir para discutir as obras de Jane Austen. Cada uma dessas pessoas ficará responsável por um livro. É claro que todos deverão ler a obra, mas em cada reunião, um estará responsável para apresentar o romance em questão. As mulheres demonstram grande conhecimento a respeito de Jane Austen. É impressionante como elas conhecem os fatos e conseguem relacionar com as suas vidas. Grigg, o homem, é o único que não conhece nada a respeito da escritora. Ele estará lendo cada obra pela primeira vez. Detalhe importante, elas não seguem a ordem cronológica de publicação dos romances, e nem a ordem que o autor escreveu cada obra. Uma curiosidade: a ordem de publicação não corresponde à ordem que Jane Austen escreveu seus livros. Até porque algumas obras não foram aceitas e 2 foram publicadas após a sua morte. Nas reuniões, as mulheres lançam questões bem interessantes a respeito desses livros. Elas falam com uma grande fluidez. E eu digo o seguinte: se você não conhece nada a respeito de Jane Austen, você vai ficar meio que boiando durante a leitura. Porque a conversa delas foi feita para pessoas que entendam do universo de Jane Austen. Apesar de Grigg não ter conhecimento como Jocelyn, Bernadette, Sylvia, Allegra e Prude, ele acaba trazendo novidades de interpretação. A gente percebe que as mulheres leram muita coisa sobre Jane Austen e muitas delas absorveram conhecimento de outros pesquisadores. E elas ficaram meio que amarradas a esse conhecimento. Elas têm opiniões muito fechadas. Grigg, que está fazendo a experiência agora, ele não está preso a interpretações antigas. Então Grigg sempre lança elementos novos. Algo interessante é que a obra é narrada na primeira pessoa do plural. Tipo, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo. E a gente sabe que em uma narração, quando surge o elemento nós, na realidade não são todos que estão falando. Existe um eu que representa esse nós. Acontece que é muito difícil identificar quem é o representante do grupo, o representante que está falando. Para vocês entenderem, imagine o seguinte: vocês pegam um texto escrito por mim, mas vocês não sabiam que fui eu que escrevi. E nesse texto está escrito da seguinte forma: nós, booktubers, Fernando, Natasha, Nina e Priscila, fomos a um evento literário. Observe, sou eu que estou falando, mas quando eu menciono a respeito de mim mesmo, eu não falo eu utilizo o Fernando em terceira pessoa. Ele fala de todos os personagens e nunca surge esse eu para a gente descobrir quem é que está narrando a história verdadeiramente.
fica um grande mistério dentro da obra. Apesar do livro trazer bastante informações técnicas a respeito de Jane Austen, bastante curiosidades, ele carrega um problema. Nos capítulos, sempre estamos dentro de uma reunião a respeito de um romance. De repente, do nada, a história se desloca para outro cenário. De repente, estamos vivenciando a vida de cada um dos personagens em cada capítulo. E se a gente não estiver bem atento, a gente nem percebe essa mudança. E isso deixa a leitura um pouco confusa, desconexa. A outra coisa é que a história de cada personagem também está relacionada com a vida dos personagens dos livros de Jane Austen. Mas a autora ela não explica muito bem essa relação. Então, se você não conhece os romances, você não vai entender as comparações que são feitas. Então, o meu conselho é que, antes de ler o clube de leitura de Jane Austen, vocês tenham lido todos os romances. Agora, a respeito do filme, eu não vejo nenhum problema assistir o filme antes. O filme não é tão elucidativo em relação a Jane Austen. Outra coisa, no livro nós temos a sinopse dos 6 romances. Meu conselho, não leiam essas sinopses, porque elas contêm grandes spoilers. Elas contam o final de cada livro. Coisa chata, não? Mas eu vou falar o que eu mais gostei nessa obra. Também no final do livro, nós temos um capítulo que contém as críticas feitas aos livros da Jane. Algumas dessas críticas foram anotadas por ela mesma. São críticas feitas pelos seus pais, parentes, amigos. Meu Deus, as críticas são desanimadoras. A mãe, o pai, as irmãs, os amigos não perdoam. Falam mal mesmo. Olha, eu conheço muita gente que se tivesse lido críticas como essa, não continuariam escrevendo. Mas Jane Austen se manteve firme. Também há críticas que surgiram após a sua morte. Gente, a maioria das críticas foram negativas. Eu nem entendo como, com tantas críticas negativas, Jane Austen chegou até os dias de hoje. Mas, apesar de todas as críticas, eu posso dizer que eu discordo de todas elas. Jane Austen é uma autora maravilhosa. Bem, se não tivesse aquele problema que eu falei da narração desconexa, eu teria dado 5 estrelas para esse livro. Mas por causa do probleminha referido, a obra recebeu apenas 4 estrelas em minha classificação no Scooby. Sobre o final do livro, eu não vou dizer se é igual ou diferente do filme. Também não vou dizer se é óbvio, se é surpreendente, se é chato, se é bom, etc. Eu fiquei pensando, às vezes a gente não fala o final do livro, mas essas palavras, surpreendente, óbvio, chato, criam uma certa expectativa, tanto de alegria como de desânimo no leitor. Embora não seja um spoiler do fato, de certa forma a gente está dando um spoiler da emoção que o leitor deve sentir. E nem sempre a emoção do leitor vai corresponder à nossa emoção. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra para que você possa adquirir o seu exemplar. Também quero dizer que com essa obra eu inauguro o projeto Jane Austen. Eu já li alguns livros da Jane. Nos cards ou na descrição do vídeo eu vou deixar o link de minhas resenhas. Mas eu quero dizer que ao longo desse ano eu pretendo ler todos os livros de Jane Austen, bem como livros que falam sobre ela. Esse é o projeto Jane Austen. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!